A gravação aqui. Parabéns, professor. Obrigado, gente. Parabéns, professor. Valeu, gente. Vamos Parabéns. esperar que eu seja bom de serviço. É uma coisa que eu nunca mexi, mas que eu tô... Vai fazer escola? Não, essa que eu vou mexer é pra fazer mapa, né? Elaboração de mapa, que a gente chama de geoprocessamento. Mas tô animado, né? Vai ajudar muito aqui em casa esse dinheiro. E... Parabéns, Gabriel. Muito obrigado, Rosângela. Eu acho que vai ser muito bom, assim. Eu vou aprender coisa que eu ainda não sei, porque minhas experiências até agora, a maioria delas foi com sala de aula, né? Então eu vou estar pegando o jeito do zero, assim, de uma coisa que eu nunca mexi antes. Mas então, Vai gente... sair daqui Já não, deu, né? Não vou sair não, vou continuar aqui. Vou continuar com vocês. Eu vou conciliar as duas, porque como aqui é de noite, lá é no período da tarde e da manhã, né? Então eu consigo conciliar tranquilo. Mas não vamos começar, gente, porque a gente tem pouco tempo. Daqui a pouco eles mandam, falta 5 minutos. Já eles mandam. Então, gente, a Vitória passou para vocês, né, a atividade final do projeto. E a proposta da aula de hoje é que a gente sistematize algumas coisas juntos, né? Então a gente vai conversar sobre o projeto. A gente vai abordar alguns tópicos aqui que eu vou pedir para cada um de vocês que estão presentes conversarem comigo sobre o projeto, para a gente começar a sistematizar as ideias para esse trabalho final. Quem já começou a fazer, por favor, pode compartilhar comigo, né? Então, se vocês pegaram algum material de mídia, se vocês pegaram alguma poesia, alguma música, eu vou ficar muito feliz de vocês compartilharem. Se vocês ainda não pegaram, vamos refletir junto, vamos pensar junto o que seria interessante para vocês colocarem nesse projeto. E vamos trocar ideias sobre como que ele foi, sobre as aprendizagens que a gente teve, sobre a mudança de percepção, se teve alguma, né? Se vocês sentiram que foi diferente, assim, que vocês mudaram de visão. A Alisson tá perguntando qual trabalho, é um que a Vitória mandou no WhatsApp, sobre achar uma mídia relacionada a opressões, né? Trazer alguma coisa interessante, porque a gente vai mostrar naquele seminário da EJA do Horizonte. EJA no Horizonte, né? Eu mandei pra ela, tá, Leonardo? O Gabriel. Mandou, né? Mandei Então, você pode compartilhar com a gente. Eu postei alguma coisa lá ontem, lá no Google Class. Se vocês puderem compartilhar comigo hoje, eu acho que seria muito legal. Até pra gente ter esse trabalho visual, assim, né? Pra gente poder apresentar na EJA no Horizonte. Então, seria muito bacana vocês compartilharem comigo, quem já fez. Quem ainda não fez, vamos pensar junto, tá bom? E vamos compartilhar sobre o projeto. Esse momento aqui, pessoal, como a gente está em semana de atividade, isso aqui vai ser a nossa atividade. Então é muito importante que todos vocês participem, tá bom? Isso aqui vai ser contado como nossa atividade da semana, ok? Então a gente vai fazer por ordem alfabética. Então o que eu quero que vocês comentem nesse momento? Eu quero que vocês falem um pouquinho do qual que foi o ponto alto do projeto para vocês, né? Então, o que vocês, assim, consideraram de mais relevante, mais importante que a gente trabalhou no projeto, né? E eu quero que vocês comentem comigo o que vocês acharam, assim, se vocês tiveram alguma mudança de percepção, se vocês começaram a enxergar algum aspecto com outros olhos a partir do projeto que a gente fez, né? É isso que eu quero que a gente faça hoje. Esses dois principais tópicos, então, eles têm que ser abordados na fala, tá bom? Esses dois tópicos que eu comentei com vocês. Mas vocês estão livres, né? A gente tem um tempo curto por causa desse esquema do Google Meet, mas vocês podem ficar à vontade para conversar sobre o projeto, para trocar essa ideia comigo sobre o projeto, tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Não. Então vamos começar. A primeira pessoa... Eu tenho uma dúvida, assim, mas assim, eu quero saber o que a gente vai fazer mesmo, né? Eu já comecei a fazer, mas eu tô meio em dúvida. Então, se você já começou a fazer o trabalho, você pode apresentar para mim, pra gente ter uma noção, né, do que você tá conduzindo, para os meninos verem, para eles terem ideia. Você pode comentar sobre o projeto, né? Então, qual o ponto que você achou mais importante que a gente trabalhou no projeto?
esse semestre. E também comentar um pouquinho sobre se você teve alguma mudança de perspectiva, né? Se você começou a enxergar alguma questão sobre a opressão com outros olhos, né? É isso que eu quero que vocês façam, né? E quem quiser mostrar alguma coisa que colheu pro trabalho, pode ficar à vontade, tá bom? Porque a Carol falou assim pra gente, assim, sei lá, um desenho, não sei o que mais lá, isso aqui. Isso, um desenho, alguma poesia, alguma música, né? Então, se vocês Mas quiserem... represente o quê? A opressão ou o que a gente assim, aprendeu sobre a opressão? Que pode remeter à opressão, em geral, assim, que a gente viu no projeto sobre opressão, né? Então pode ser sobre opressão, sobre educação libertadora de Paulo Freire, sobre resistência, né? Então alguns dos tópicos que a gente aprendeu aqui ao longo do projeto. É isso que a gente quer que vocês façam, beleza? Gabriel, Pode falar. eu não estava conseguindo entrar agora que eu entrei, então eu não estou sabendo o que é que, se você puder repetir bem, se não puder... Tá, eu vou falar. O que é a proposta de hoje? Hoje a gente vai trocar ideias sobre o projeto, né? Como essa é a nossa semana de atividade, a atividade que eu iria passar para vocês, a gente vai conduzir aqui na aula. Então é muito importante que todo mundo participe. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre esse projeto final que vocês estão fazendo. Quem já começou, quem já terminou, mostra, comenta um pouquinho sobre o que achou. Mas eu quero que vocês dissertem, né? Que vocês falem sobre como é que foi essa experiência do projeto, contemplando principalmente, né, o que vocês acharam de mais importante foi tratado no projeto. Então, o que vocês acharam assim, mais interessante, que contribuiu mais para a formação de vocês, né? E eu quero que vocês comentem também se vocês tiveram alguma mudança de perspectiva, né? Se vocês começaram a enxergar alguma opressão ou alguma das opressões com outros olhos, se vocês vão mudar assim, algum comportamento, se vocês tiveram alguma mudança significativa ao longo desse projeto. É isso que eu quero saber, entendeu? Então vamos começar? A primeira pessoa que vai conversar com a gente hoje é a Alessia. Alessia? Ah, desculpa, Gabriel, porque o mouse não estava dando. Tranquilo. Agora consegui. Vai lá, conversa com a gente um pouquinho sobre o projeto, sobre como é que foi. Ó, eu gostei do projeto. Assim, uma coisa que eu não sabia é a questão da uberização. Uhum. Eu não tinha nem ideia que seria daquele jeito que você falou na aula, né? Aí depois que eu fui pesquisar mais sobre, que aí eu fui entender melhor, né? Sim. Mas eu gostei, tudo eu gostei. O meu trabalho eu já mandei para Vitória. Uhum. Eu não gostaria de falar muito dele aqui, não. Acho que ela vai ficar para você. Tranquilo, tranquilo. E você diria assim, você mudou alguma perspectiva sua sobre as questões que a gente trabalhou no projeto? Você teve alguma mudança de olhar com relação às opressões? Sim. O que é que você acha que mais contribuiu, assim, de certa forma? Eu acho que basta entender realmente o que é opressão. Uhum. A dinâmica dela, né? É. Uhum. Que antes eu ouvia falar, mas não sabia direito o que era, né? Uhum. Mas para você, então, o ponto mais importante do projeto foi quando a gente trabalhou sobre a uberização. Assim. Sim. Beleza, perfeito. Mais algum comentário, Alessia? Não, só isso mesmo. Beleza, muito obrigado. E tinha certas coisas que eu fazia que eu nem sabia fazer também. Mas esse era nosso propósito, né, gente? Quando a gente conversou lá na primeira aula, a gente conversou sobre esse potencial da educação de transformar, né? Como que esse é um papel fundamental da educação, né? É a gente pegar todo esse conhecimento que foi produzido aí ao longo da existência humana, né? Tudo isso que a gente conheceu e aplicar isso na nossa realidade com um propósito transformador, né? Então, é muito importante para a gente que nesse projeto vocês tenham a capacidade de refletir, né, sobre essa posição enquanto oprimidos, né, enquanto opressores também,
né? Pra gente ter uma mudança de perspectiva em relação às coisas. Isso, até a forma de tratar as pessoas também, né? A gente Sim. passa a entender melhor. Sim, os comentários que a gente costuma fazer, né? O tipo de relação que a gente estabelece com as pessoas. Esse é todo o ponto do projeto. Muito importante sua contribuição, Alessi. Muito obrigado, viu? Obrigada. Agora é o Vinícius. Vinícius pode compartilhar com a gente umas palavrinhas? Falar o quê, professor? Você pode fazer alguns comentários sobre o projeto. Se você quiser compartilhar sobre o trabalho final, também pode. Basicamente eu não tenho nada pra falar, não. Não, você não tem nenhum ponto do projeto que você achou que foi mais importante assim, a ser trabalhado por nós? Nenhuma mudança de perspectiva com relação ao projeto? Não, Não? nada. Então, beleza. Obrigado. Beleza. Alisson, você tem algum comentário? Alisson tá aí? Alisson? Abre o microfone, conversa com a gente um pouquinho. Oi, professor. E aí, Alisson, o que você tem a comentar sobre o projeto? Conta pra gente. Nada não, eu só fiz lá e mandei. E o que você achou, assim, o que você achou de importante que a gente trabalhou? Aí depois... Não, eu trabalhei lá, que eu já sabia sobre as leis do Uber. Não é isso, repetiu? Mas eu tô falando daquele projeto da Vitória, que ela encaminhou pra vocês com o trabalho final. Não, esse eu não fiz ainda não. Sei, mas assim, e aí, com as coisas que a gente trabalhou ao longo desse semestre, né, quando a gente trabalhou sobre as opressões, sobre a uberização, você teve alguma coisa que você achou assim importante, que você teve uma mudança de perspectiva com relação às coisas? Não, isso é a mesma coisa. Hum? Isso é a mesma coisa ainda. Sei. Esse mesmo jeito. Uhum. Mas você diria que não teve então nenhuma mudança assim? Exato. Não mudei não. Não? Não. Então tá beleza. Qualquer coisa, tamo aí. Obrigado, então. Obrigado, Alex. Nada. Carmita, quer conversar com a gente? Sim, professor. Eu gostei muito dos trabalhos, né, desse semestre da sua aula e aprendi, assim, por exemplo, muito sobre opressão. Eu compartilhei, né, lá na sala com a Vitória. Falei lá, né, o que até é uma experiência, né, que eu tive, né, na minha vida sobre opressão, coisa assim que a gente nem sabia que seria uma opressão, a gente vivia e não sabia. Sim. Passei a aprender com as aulas, com a aula. E gostei também sobre a uberização, né? E espero que no segundo semestre a gente venha aprender um pouco mais, né? Mas para mim foi bom, viu? Gostei. E aprendi, né? É muito bacana, Carmita. É muito importante que a gente pegue essa perspectiva, né? Que a gente comece a ter mais sensibilidade com a opressão ao nosso redor. Eu acho que isso é muito importante para a gente fazer uma mudança, né? Para a gente começar a agir contra as violências, né? Que a gente sofre no cotidiano, né? Isso me chamou muita atenção. E a uberização ela é uma coisa que está acontecendo assim, ao vivo, né? Por isso que ela chama tanta atenção. A gente vai reparando como é que essas relações de trabalho elas estão mudando muito, né? E como que igual a gente conversou na aula sobre uberização, como parece que direitos que a gente achava que eram básicos, né? Que a gente acreditava que eram firmados, que eram garantidos, eles de uma hora para outra eles são totalmente retirados, né?
Eu acredito que uma retirada de direitos é uma forma de opressão, né? Então a uberização ela tem tudo a ver com o que a gente conversou, né? E reconhecer essa opressão como ela se dá em diferentes níveis, ela ajuda a gente a combater, né? Inclusive, professor, na sua última aula eu ia falar, mas acabou que não deu muito tempo, então, como você me deu a oportunidade aqui, eu também vivi uma pressão no meu trabalho, poucos meses atrás. A empresa, não só eu, mas todos os outros funcionários também, a empresa perdeu a concorrência, né? E a outra que veio, nós continuamos no mesmo setor. Aí a outra que veio, assim, baixou a nossa carga horária a metade. E aí eles chegaram e falaram com a gente, assim, com muito, muito desprezo até, falou assim que se a gente aceitava ou não, que eles não iam obrigar ninguém a ficar. Então, é que a gente podia escolher, ou ficava, ou aceitava essa redução, que foi muito mesmo, metade, ou então a gente estava livre para a gente sair, né? Aí eu e a grande maioria continuamos, né? Porque a gente precisa, né? Sim. Por enquanto eu não encontrei outro emprego, então eu continuo, né? Mas eu achei assim, que tem pressão, eles oprimiram a gente. Com certeza, com certeza. Eles implicam coisas assim, ou aceito ou não aceito. Então, eu senti aquilo como uma pressão com a turma, né? Sim. É muito interessante, né, gente? Porque a gente pensa na uberização, né? Como que tantos trabalhadores vão parar nessa situação de uberizados? É justamente por causa dessa falta de oportunidade, né? O mundo ele está caminhando de uma forma que a gente tem uma crise do trabalho em si, né? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso na última aula? A crise do trabalho? A gente vive um mundo em que a mão de obra humana ela está sendo trocada por máquina, né? Ela está sendo aproveitada, esses postos de trabalho estão sendo colocados de outra forma. Era até uma discussão que eu estava tendo com meu pai esses dias, recentemente, que ele estava comentando sobre os benefícios, né, para ele da privatização. E ele comentou, para quem não sabe o que é privatização, é quando você tem uma empresa que ela é estatal, então ela é uma empresa pública, né? E aí você vai passar essa empresa para o âmbito privado, né? Então você vai vendê-la, ela vai se tornar uma empresa privada. Esse é o processo de privatização. E ele estava comentando que ele trabalhava num lugar onde você tinha empregado para todo tipo de função, né? Para orientar trânsito ali no início da empresa, que era uma empresa grande, etc. E aí ele comentou como um benefício da privatização o fim desses postos de trabalho. Quem sinalizou, colocou catraca, colocou outro tipo de estruturação ali. Mas isso deixa a gente tem que refletir criticamente sobre isso, né, gente? É claro que algumas pessoas podem ver isso como positivo, já que isso está gerando algum tipo de economia, né? Mas e se a gente pensa pro lado humano, né? E as pessoas que perderam esses postos de trabalho? E aí eu citei aquele exemplo que eu citei aqui com vocês da hidrelétrica, que eu fui num trabalho de campo, que é uma estrutura gigantesca, é uma das maiores do Brasil, e apenas 15 pessoas trabalham lá dentro. Sabe? E isso incluindo as faxineiras e faxineiros que são terceirizados, que não são da própria empresa, tá ali, né? Companhia Energética de Minas Gerais. E aí, assim, isso que é interessante a gente perceber, né? Cadê? E esse elemento humano? E a importância de gerar postos de trabalho? E a importância da ocupação dessas pessoas, né? Então, essa crise do trabalho, né, essa falta de demanda por mão de obra acaba gerando uma massa enorme de pessoas que estão extremamente desamparadas, né?
que estão extremamente preocupadas com o futuro. Então elas topam qualquer tipo de ocupação, mesmo que seja numa situação precária, né? Isso que é importante a gente refletir criticamente sobre os rumos que a gente tá tomando no mundo, né, contemporâneo. Mas passando para frente, Conceição, você quer conversar com a gente? Oi, Gabriel. Oi, Conceição, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô sim. Eu gostei do trabalho da opressão. Inclusive, assim, eu coloquei duas fotos no trabalho da Vitória. Um que fala da opressão e a outra que fala do racismo, né? E não... Eu analisei o racismo e o preconceito geral, tá? Inclusive, não sei se você viu o Fantástico ontem, né? Que falou daquele jovem que foi morto, né? Assassinado cruelmente por um monte de pessoas sem o mínimo de compreensão, porque ele foi fazer uma foto e as pessoas achou que ele estava sendo indiscreto, tirando fotos alheias. Eu acho um absurdo o preconceito, né? É uma coisa que existe há anos e, por mais... É uma opressão também, né? Com certeza. E, assim, as pessoas não têm liberdade de expressar, de ser o que são. Sim. Eu acho que a gente tem que aceitar. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 2 amigos que são gays. Se você encontrar com... Aliás, 3. Se você passar por eles na rua, você não fala que eles são gays de tamanha descrição que eles têm. Mas no convívio, né, de 2, inclusive, são da minha igreja, um é aqui do meu bairro, ele é um artista plástico. Se você passar por eles, você só sabe que eles são gays a partir do momento que você convive de pertinho com eles. No dia a dia, no trabalho, ninguém fala que é. Sim. E não é por medo, não. É o jeito deles de ser. Sim. Né? Inclusive, ele vai formar em odontologia agora no final do ano. Se você vê a postura dele, Gabriel, é um rapaz, é um homem, né? Totalmente discreto. Ele vive com um companheiro. Tem uma menina que eles adotaram, uma menininha, ela hoje está com acho que 9 anos de idade. Eles têm 12 anos que eles estão juntos. Até na igreja, quando a gente encontra com eles 2 e a menininha está junto, você não fala que eles são um casal. Eu acho assim, eu amo conviver com eles. E respeito a opção deles. Sim. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que respeitar a opção sexual de cada um. Como existe a mulher lésbica, né? Ou a mulher trans, igual a gente vê falar, a gente tem que respeitar. Sim, com certeza. Infelizmente, não acontece isso. Eu me lembro muito daquele vídeo que eu passei para vocês quando a gente estava discutindo a questão da opressão lá no início, né? Que era da atriz Dominique Jackson, que ela fala sobre a diferença entre tolerância e respeito. Vocês estão lembrados desse vídeo? Eu lembro. É um vídeo interessantíssimo, né? E eu acho que para as pessoas LGBT, né? Ele é muito forte, porque ela fala assim, que não é um direito seu me tolerar, né? Mas é um dever seu me respeitar. A gente não tem o poder de tolerar a existência de alguém, né? A gente não tem esse poder. A gente deve respeitar, independente do que for, da razão, né? E assim, a gente costuma muito falar sobre a questão de opção sexual, né? Eu acredito que a terminologia, o termo mais adequado seria orientação, né?
Porque esse tipo de coisa a gente não escolhe, né? É um processo que é psicológico, que é complicadíssimo, assim, mas a gente acaba, não é uma escolha, né? É a condição de ser, né? Então não é o direito de alguém de me tolerar, né? Você não vai me falar que É o você me direito de tolera. respeitar. Não, você não vai me falar que me tolera, você vai falar que me respeita, né? Com certeza. É assim que eu acho que tem que encaminhar. Tolerância é muito pouco, gente. Tolerância é muito pouco. Inclusive, eu tenho uma amiga que a filha dela convive com a outra, casaram inclusive, né? São duas moças, elas têm 25, 27 anos, e agora recentemente uma delas fez a opção que queria ser mãe, né? Uma outra companheira, ela não ia ser mãe, ela fez ela, como é que eu explicar? Ela engravidou, ela fez inseminação. A fertilização, sei. Fertilização, isso. Se você vê como que os dois meninos são tão bonitos, são lindos. Ela, inclusive, ela posta foto das crianças dela no Instagram. Você vê que linda os dois meninos. Um chama João, o outro chama Carlos, né? Sim. Uma das meninas, a menina que eu conheço, né, desde 14 anos, ela é professora de educação física numa escola aqui perto da minha comunidade. A gente sabe que ela infelizmente, ela demonstra, né? Ela não esconde a opção sexual dela. Já a outra companheira dela já é mais discreta. Sim. Mas, assim, eu não vejo falta de respeito aqui na minha comunidade, porque a gente mora, eu conheço ela, eu tenho 67 anos hoje, eu conheço ela desde mocinha. Eu nunca vi aqui na minha comunidade, nem na escola onde ela trabalha, a questão do preconceito. Todo mundo trata ela normal. E todo mundo respeita a opção dela. Eu acho que esse é todo o ponto da gente combater as opressões, né, gente? É a gente entender que não é um direito nosso. Tolerar não é um direito nosso, né? É um dever respeitar. Mas a gente não tem poder de tolerar a existência de ninguém. A gente é muito pequeno para isso, né? A gente é muito pequeno para tolerar. Tem pessoas que não respeitam, né? É o nosso dever respeitar. Tolerar, não. A gente não tem o direito sobre a existência de ninguém, gente. De ninguém, né? Cabe a nós o respeito pela existência do outro, né? Essa é a questão inteira. E eu acho que é um ponto muito bacana do vídeo que a gente assistiu, né? E é o que a Eliana comentou aqui no site, né? Ninguém escolhe a orientação sexual. Justamente, a orientação sexual, ela é uma coisa que se desenvolve assim, que a gente não consegue definir quando ela se desenvolve, né? Mas eu garanto a vocês assim, que se fosse uma escolha, ninguém ia optar pelo caminho que é oprimido, né? Ninguém ia optar pelo caminho que é excluído. Então são coisas que se dão, né? É uma condição, não é uma escolha, né? Muito interessante a gente pensar sobre isso. Eu gostei dos trabalhos, viu? Muito obrigado, Conceição. Eu acho muito importante que a gente está levantando essas discussões. Esse é o caminho que a gente queria com o projeto mesmo. Cris, agora pode dar uma palavrinha com a gente? Nossa, eu também gostei dos trabalhos. Inclusive, eu trabalho também com um casal de gay. Eles são, assim, fofos, sabe? Super bacana, super respeita, tem um mau carinho comigo, sabe? Preocupa comigo, reconhece meu trabalho. Eles também, igual a Conceição falou, quem olha pra eles não fala que eles são gays, não, sabe? Se vestem bem, se comportam super bem. E, assim, você vai falando sobre, né, homossexual, aí eu citei eles porque também
eles são super de boa. Uhum. E eu trabalho também como aeromoça, e lá na companhia aérea dela, eles tiveram uma reunião, né, em que assim, reivindicou todos os funcionários, que são muitos, né, e fizeram eles opinar. Ou reduzia o salário deles 40%, ou mandaria a metade dos funcionários embora. Então, assim, eles optaram por... Ela falou assim, se todo mundo está comendo arroz, vamos todo mundo comer arroz. Uhum. Nós vamos continuar comendo arroz, feijão e bife e o outro nada. Então, aí, eles juntaram tudo e opinaram por deixar todo mundo e reduzir o salário. Uhum. Tiveram que assinar um documento. Ela entrou de férias agora, só recebeu 1/3 das férias. Ela até me dispensou esse mês, porque ela só volta agora em agosto. E assim, praticamente assim, não tem como escolher. Uhum. Né? Eles praticamente colocam a pessoa entre a cruz e a espada. E eu fico pensando muito na questão que apareceu aqui no Brasil com muita frequência recentemente, que é pautando, né? Muitas pessoas pautando pelo fim dos direitos trabalhistas mesmo, né? E aí tem um discurso de, mas você deveria negociar com o seu patrão. Mas, olha, gente, uma pessoa numa posição de poder, recebendo lucros, ela sempre vai optar por receber mais lucros, não é não? Então, negociar com o seu patrão sozinho, sem nenhum respaldo legal, não vai gerar uma consequência muito positiva para esse trabalhador. Com certeza. Né? Então a gente acaba refém, né, de uma condição que ela é opressiva. Porque ou você aceita isso, ou você aceita uma situação em que você é privado de várias coisas, ou você vai passar fome, né? Eu vi uma tirinha muito interessante esses dias que ela diz o seguinte: no sistema que a gente vive, no capitalismo, a gente tem duas opções. Uma, ou você trabalha até morrer, ou você vai pra rua passar fome, né? Ou você vai trabalhar em péssimas condições, ou você vai pra rua passar fome, né? Pois é, o meu ex-marido, ele trabalhou quase 30 anos na Ematex Têxtil. Todo mundo deve conhecer, né? Até pegou fogo lá na Tereza Cristina. Então, ele trabalhou, né? Ele ainda é considerado que está trabalhando lá. Uhum. Eles não trabalham de carteira assinada nem nada, eles trabalham por contrato. Uhum. Pois é. E aí, assim, é muito delicado, né? Você perde todo o respaldo legal que você poderia ter em caso de acidente, que você poderia ter em caso de uma doença. A gente está no meio de uma pandemia de Covid-19, né? Pois é, agora, como o comércio todo tá ruim, fechou, eles, assim, já há 30 anos de casa, o patrão não quer competir preço, né, no mercado, porque ele não precisa. Os representantes não estão vendendo nada, a maioria tudo migrou para o Uber, aí eles já não são mais jovens, né, igual ele mesmo já tem 60 anos, tem problema no joelho e tá batendo de Uber para lá e para cá. Pois é. Sem condição nenhuma, sem conseguir, igual ontem mesmo ele falou que o motoqueiro esbarrou no carro, ele ainda vai ter que pagar, e o que ele correu não dá nem para pagar o conserto do carro e nem para abastecer. Pois é, olha aí, o contingente, né, o exército de pessoas desamparadas, né, que recorrem a todo tipo de trabalho para poder tirar um sustento. É isso que a gente fala que não cabe, né, gente? Não deveria caber, né? Muitos estão aproveitando da situação também, né? Então eles aproveitam e querem reduzir seu salário, querem colocar lá embaixo, então por isso que está desse jeito aí. E como se... E os menores ficam com quanto mais, menor. Com certeza. Então aí fica difícil de viver hoje em dia.
Com certeza. Eu falei com ele ontem que assim, o patrão dele poderia pelo menos reconhecer que quando ele começou, ele precisou deles todos para chegar onde ele está hoje. Porque a maioria que está lá é essa faixa de tempo de trabalho. E ele não aceita fazer acordo, ele não aceita nada, tem que ir para a justiça para poder rescindir contrato com ele. Sim. E aí tem gente que está lá já há 7, 8 anos esperando. Quando sai a rescisão, tem gente que já até morreu. Pois é. Isso é difícil demais, né, gente? Essa é a questão. Isso é a opressão na relação de trabalho. Né? É uma opressão econômica que está ali em cima da diferença de classes sociais. Né? E ele pouco quer saber se eles estão comendo, como é que eles estão se virando. Não se importa. O que importa ali para ele é o dinheiro entrando no bolso dele no fim do mês. Né? Ele ainda exige exclusividade. O representante não pode pegar outra representação de outra firma. Tem que ficar só por ele. Ele não tá vendendo nada, pronto. É desse jeito. Mas assim, a gente tomando consciência desse tipo de situação, gente, é a primeira ferramenta que a gente tem em direção a uma mudança. Né? Eu acredito que é igual eu comentei com o Paulo algumas aulas atrás. Se eu não acreditasse que a gente tem essa capacidade de mudar as coisas, eu não teria escolhido a licenciatura, né? Mas vamos passar para frente. Eliana, vamos dar uma palavrinha com a gente? Eliana, tá aí? Eliana? Então, Eliana, depois se você quiser falar, pode mandar no chat, tá bom? Eu vou passar pro Francisco agora, porque a gente tá com um tempo curtinho. Francisco, tá aí? Ô, professor. Tudo bom? Tudo. Então compartilha um pouquinho com a gente sobre essa experiência do projeto, o que você achou de importante que a gente trabalhou, se mudou alguma coisa na sua perspectiva, né? Na sua leitura de mundo, como é que foi? Que nem o pessoal falaram aí, minha opressão, sabe? Eu não tinha muito conhecimento, sabe? Então, agora já peguei bastante conhecimento, né? Então, eu achei muito importante isso, sabe? Porque agora, se uma pessoa fala comigo, então eu já tenho justificativa, ele já vai ter que me explicar melhor, porque eu já sei bem melhor, né? Então, esse foi meu ponto de vista que eu vi, que para mim foi muito bom. E o que você achou assim, de mais importante que a gente viu nesse projeto sobre as opressões? Eu falo, esse lado que eu não tinha bem conhecimento, né? E isso acontece diretamente, mas como às vezes a pessoa não tem conhecimento, sabe? Patrão, vamos que eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar isso. Então, ele me dando a pressão para você fazer aquilo, como você não tem conhecimento, às vezes você fica até calado, sabe? Então, esse projeto... Eu acho que esse é um projeto que dá a gente muito, muito poder, né, gente? Da gente começar a reparar as injustiças, né? E aí serve tanto pra gente manter um olhar a respeito da gente mesmo, né? Então, aquele tipo de relação que é injusta com a gente, que é opressiva com a gente, e da gente reparar também em que momento a gente está sendo opressor, né? É muito importante isso, Francisco. Muito obrigado pela contribuição. Por nada. William, tá aí? Professor. Oi, pode falar, Eliana. Tô sim. Eliana? Pode deixar ela falar primeiro. Tá bom. Eliana? Oi. Você quer compartilhar com a gente? Ô, professor, para mim, o que mudou, assim, a visão, né? A gente passa a ter mais conhecimento das coisas, né? Dos nossos direitos. Abre mais a mente da gente, né? A gente passa a ver o mundo
do jeito diferente, com outro olhar, né? Sim. Então, para mim, está sendo bastante interessante, bastante satisfatório. Muito importante, muito importante. E o que você diria que foi a coisa mais, assim, mais relevante que você aprendeu ao longo desse projeto? Que o estudo é muito importante. Muito. Educação é tudo. Sim, com certeza, Eliana. Muito obrigado. Por nada. William, agora? Boa noite, professor. Boa noite, William. Eu, assim, né, é a primeira vez, né, que eu tenho essa experiência. Eu vou falar primeiro do projeto, tá, professor? É a primeira vez, né, que eu tenho essa experiência de estar estudando. Eu não sei se os outros alunos já estavam estudando desde o ano passado até esse ano, né? Mas a minha experiência está sendo uma experiência maravilhosa, né? Eu só tenho que agradecer, né? Porque, assim, a gente está muito acostumado sentar na sala de aula e tá virado todo mundo para os professores, né? De frente para os professores. Então, assim, essa tecnologia aqui, ela dá uma oportunidade da gente poder estar olhando para o rosto de cada um, né? E tá ali. Então, assim, o que representou para mim? Para mim, né? Às vezes a gente está com algum problema, a gente não quer entrar, mas quando a gente abre e olha, a gente fala assim, poxa, aquela pessoa está ali, ela também tem aquele problema e já está ali também estudando também. Né? Isso para mim foi muito importante, né? Primeiro. E assim, as aulas, então, todas as aulas foram ótimas, né? Eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito, trouxe muita coisa nova para mim, aprendizado, o que a gente... Às vezes eu só ouvia falar que opressão, opressor era em outro sentido, não sabia que era dessa forma, né? Então, assim, eu aprendi sobre geografia muito mais ainda, que às vezes a gente só aprende na sala de aula certa coisa, então nós aqui, nós somos lá no outro país, dentro da sala de aula, entendeu? Então, educação física, então, assim, foi português, foi tudo, assim, excelente. Então, aprendi muita coisa vendo através desse aparelho, né? Que foi muito importante. Agora, vou falar sobre o Uber, né? Globalização, né? Eu fiz uma pesquisa de 5 países, né? E alguns outros países também. O interessante que chamou muita atenção minha e até mesmo da minha esposa, né? Que ela até entrou ela até entrou também nessa experiência também, que ela falou assim, nossa, é tão rica a aula da UFMG que é totalmente diferente o trabalho deles com vocês. Então, ela entrou para poder pesquisar também sobre o Uber, que nós somos lá no Japão, né, aqui pelo celular, pesquisando e vendo, gente, é um absurdo. Assim, no Japão, o trabalho do Uber não é obrigatório você ter um vínculo com eles de serviço. Mas o índice, gente, o índice de suicídio por causa do emprego é muito grande. Olha só para você ver, que interessante, né? Então, assim, estou aprendendo muita coisa, só tem só que agradecer mesmo. Bom demais, William. Muito bom mesmo. Muito bom, fico muito feliz com o seu retorno. E é por aí mesmo, né? A gente perceber que essa uberização que a gente tratou na última aula antes do fim do projeto, né? Antes da gente falar sobre resistência, ele é um problema que é geral, né? Não é um problema que acontece só no Brasil, né? Então é uma coisa generalizada que está do mundo inteiro, é uma tendência do nosso regime econômico, né? Do nosso sistema. E assim, é muito importante que a gente encare isso criticamente, até pra gente não cair, né, em nenhuma situação. Professor, pode falar, Will. E assim, é uma outra coisa também que não é fácil estudar, né? Não é fácil estudar assim, né? Assim, vou ser muito sincero, não é fácil. Mas a gente tem que ter força de vontade, né? Com certeza. Então, né? Isso já nos engrandece muito. Obrigado. É o que eu costumo falar, né, gente? O sistema
o ensino remoto emergencial, também não é meu modelo favorito, né? Não é a coisa assim que eu mais gostei, não. Mas eu tô tentando aproveitar o máximo que eu posso, sabe? Então eu arrumei muitas ferramentas para me disciplinar mesmo, né? Uma delas é anotar absolutamente tudo que eu assisto nas aulas. Então, assim, até discussões que a gente tem, aulas que são voltadas para debate, né? Eu anoto absolutamente tudo. Tô vendo a Miralva ali mostrando o caderninho, certíssima. É um esquema que eu acho que é muito bom. Revisitar as aulas que eu tenho dúvida, né? E realizar os exercícios, né? Arrumar esquemas pra gente ir se adequando a esse ensino, né? Porque a gente não tem muito uma previsão de quando que vai voltar ao normal, né? E mesmo que a gente faça essa previsão, sabe-se lá se pode surgir uma variante que é imune à vacina, e aí a gente vai ter que ficar preso mais tempo ainda, né? Mais tempo dentro de casa. Então, assim, é a gente arrumando formas de ser um processo mais agradável mesmo, né? Mas passando pra frente, Graça, quero ouvir você. Tudo bom? Graças a Deus, e com você? Tudo certo, e por aí? Também, muito frio, né? Muito, nem me fala. Trabalhando muito. Eu tenho pouco a falar, né? Porque eu faltei muitas aulas, né? Eu tive... Mas eu achei muito produtivo as aulas, né? Não que eu não soubesse sobre opressão, oprimido, porque eu estou com 69 anos, já vivi muito, né? Aprendi muito na minha vida. Mas eu acho muito importante a maneira com que foi colocada, né? De uma certa forma. E o que eu tiro assim, de muito proveito é o que você está falando insistentemente e ninguém falou até agora, que é uma forma de resistência. Nossa, eu estava pensando nisso, Graça. Ninguém sofre uma opressão sem ter uma resistência. A gente vai falar desde lá da escravatura, né? Ou da escravização, que não foi uma coisa passiva. Sempre houve uma luta contrária àquele modo de vida que as pessoas viveram ali, né? Aquela humilhação. Então, eu acho assim, muito produtivo, achei muito, muito bom mesmo o projeto, gostei muito. Eu até fiz o trabalho que você pediu sobre uberização. Eu li pouco sobre, mas o pouco que eu li, não sei se você leu o trabalho que eu te mandei, né? Então, quer dizer que aquilo aqui é uma coisa que a pessoa entra sabendo que não tem nenhuma garantia com relação a esse tipo de trabalho, né? Então, como a Carmita falou aí há pouco tempo atrás, né? Não é uma coisa que ela gostaria de fazer. Me perdoe eu citar, né? Mas na idade que ela está, o tempo de trabalho que ela tem, não é nem compensador ela deixar esse emprego agora e começar uma nova vida trabalhista. Então, aí é uma crueldade nesse sentido. Mas é uma coisa também que a pessoa vai refletir e, como ela mesmo disse, ela acabou aceitando por falta de opção. Agora, eu também penso como você. Agora, a forma de lutar contra essas opressões não é briga. Eu não acho que é briga. É procurar estudar, ter uma mente brilhante para o bem e se candidatar em alguma posição ou ser um líder que possa trazer um resultado produtivo para a população, porque o blá, blá, blá também não vai sair do papel, né? E, assim, um ponto que você perguntou também, eu ainda não fiz esse trabalho, sabe? Eu estou muito indecisa sobre o que fazer, né? Mas eu espero em Deus fazer antes de sexta, né? Eu não estou podendo parar esses dias, não sei se vocês estão vendo ali atrás, ó. Estou cheia de costura, trabalhando muito, né? Eu também trabalho. Então, realmente, é um ponto positivo de reflexão. Eu acho que
que é um ponto de reflexão, mas não de blá, blá, eu acho, eu deixo de achar. Não, vamos estudar, vamos procurar a fazer uma coisa que realmente possa trazer algo de bem produtivo para contribuir com essa sociedade sofredora. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é meio por aí. Eu achei muito interessante, Graça, que eu estava pensando nisso, né, com as falas que a gente teve até agora, que era justamente sobre a resistência, né, sobre a importância de se resistir, né, e como que isso foi negligenciado nas falas, né? Porque aí fica parecendo que a gente vive num mundo que ele é muito frio. Ele é muito frio também, né? É como se a gente não tivesse saída para as coisas. E a gente tem, né? Se mobilizar é uma saída. Né? E é muito interessante que quando a gente citou aqueles grupos que a gente comentou na última aula que a gente compartilhou com a Vitória, esses grupos, eles têm muito estudo por trás, gente. Isso é muito interessante de se lembrar. Eles são movimentos que têm uma inspiração forte na academia, né? Na academia que eu diga na universidade, que tem uma mobilização forte na academia, que se pensa os problemas desse grupo e como resolver, né? Então, assim, o estudo, para a gente entender, para a gente se mobilizar e para a gente fazer uma boa mobilização, ele é fundamental, né? Então, se eu recomendo, assim, você quer se mobilizar, você quer participar de um grupo, você quer fazer uma movimentação, estude. Avisou aqui dos 5 minutos. Já apareceu. Se a gente quer fazer uma diferença, né, a gente tem que se informar, né? Não tem outra maneira. Para a gente fazer um barulho, para a gente entender as formas como a gente é oprimido, para a gente entender quais são as saídas para isso, a gente tem que estudar. Não tem outra forma, né? Então, gente, eu vou deixar, né? Eu vou comentar com a Vitória, que às vezes ela retoma essa discussão com vocês na aula dela. Se ela não puder também, a gente dá outro jeito. Vocês me enviam alguma coisa. Quem sobrou me envia esse relato por escrito. Porque essa é a nossa última aula antes das férias, né? Se eu não me engano. Essa é a nossa última aula antes das férias. Professor. Pode falar, Will. O que eu mandei para a Vitória, posso mandar para você também? Como que é? A Vitória, na verdade, ela falou que ela vai compartilhar comigo pelo Drive, né? Ela vai montar um Drive e vai compartilhar comigo. Então tá ok. Tá bom? Mas aí, como a gente tem, né, essa atividade que a gente pode fazer hoje, eu vou pedir para quem ainda não teve a oportunidade de falar nessa aula, que traga, né, escrito, que me mande pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, esse relato sobre o projeto do Paulo Freire, né? Como é que foi, as coisas que acrescentou, né? As coisas que achou relevante, que a gente trabalhou aqui. E que façam... Pode falar, oi. Quem falou aqui também tem que fazer também? Não, quem falou não precisa. É só para quem não teve a oportunidade de falar na aula mesmo. Então é Yara, Maria Goretti, Miralva, o Paulo, a Rita, a Rosângela, a Sheila e a Cirlane. Né? E aí... Oi? É obrigatório fazer, te mandar? Assim, eu não vou colocar como obrigatório porque, né, foi um contratempo do Google Sala de Aula, do Google Meet começar a cobrar. Mas seria interessante, né, pra gente ver em que pé que vocês estão no projeto, tá bom? Pois já tava aqui na ponta da língua. Então quem quiser já me mandar por WhatsApp pode. Eu vou só postar lá no Google Classroom para dar uma orientação para vocês e mandar no WhatsApp. Aí quem não falou... Eu te mandei pelo WhatsApp também sobre a urbanização. A urbanização eu mandei. Isso, eu recebi. Já até lancei lá no Sala de Aula. Eu também mandei. Eu vi. Já tá tudo lançado lá no Sala de Aula como feito. Agora o trabalho eu tô fechando aqui alguns pontos, né? Pois é, pensem no trabalho com carinho, tá bom? E aí eu vou postar
Vou postar lá só pro desencargo de consciência. Quem não pôde me responder agora, me responda, tá bom? Não vou colocar como obrigatório, assim, porque a gente está em final de semestre, mas seria muito importante vocês compartilharem isso, tá bom? Então, muito obrigado. Por escrito? Pode falar, Rosângela? Você quer por escrito? Pode ser por WhatsApp ou pelo sala de aula, tá bom? Esse relato. Tá bom, obrigada. Então, muito obrigado, gente. Uma boa noite para todos e todas vocês, tá bom? Foi um prazer caminhar com vocês. Boa noite. Boas férias. Até mais. E até semestre que vem. Obrigada. Até mais, gente. Para você também.